Bom dia a todos, dia 8 de abril de 2022, sexta-feira, então, como prometido, estamos aqui novamente e vamos fazer a leitura do início do capítulo 5. Nós, como combinado, a gente vai ler, nesta primeira parte, nós vamos ler a estrofe, o poema total. E eu vou pedir uma coisa a partir deste capítulo aqui para cada um de vocês, tá? Para aprimorar o nosso estudo. Enquanto eu vou lendo aqui a leitura deste capítulo, me veio a consciência para pedir para vocês fecharem os olhos e receberem esta leitura e fazer uma reinterpretação desta leitura. O que significa cada verso que nós vamos recitar aqui. Vamos fazer essa prática aqui juntos? Eu vou ler e vocês vão fechar os olhos e vão interiorizar estas palavras dentro de vocês, seguido da explicação, seguido da explanação que nós vamos trazendo aqui, para aprimorar os estudos. Tá ok? Vamos lá então. Capítulo 5. Estamos na página 47 do livro. O céu e a terra não são bondosos. Vou ler de novo. O céu e a terra não são bondosos. Tratam os 10.000 seres como cães de palha. O homem sagrado não é bondoso. Trata os homens como cães de palha. O espaço entre o céu e a terra assemelha-se a um fole. É um vazio que não se distorce. Seu movimento é a contínua criação. O excesso de conhecimento conduz ao esgotamento, e não é melhor do que se manter no centro. Então nós vamos agora entrar em estado de releitura e vamos ver o que significa o que o Lao Tzu nos trouxe aqui através deste poema magnífico que é o capítulo 5. Então nós vamos ler aqui e entender a primeira estrofe neste vídeo aqui, ok? Então assim, ó, o céu e a terra não são bondosos. Tratam os 10.000 seres como cães de palha. O homem sagrado não é bondoso. Trata os homens como cães de palha. Cão de palha significa uma expressão usada para nomear objetos de oferendas que simbolizam, ao mesmo tempo, sacrifício de animais e alimentos plantados na terra. Perceberam? Na China antiga, usava-se a palha do arroz para construir miniaturas de bichos de 4 patas e uma cauda, simbolizando genericamente cachorros, bois, porcos e até mesmo galinhas ou qualquer outro animal. Este objeto recebia indistintamente o nome de cão de palha e era utilizado para oferendas em rituais dedicados às divindades, sendo queimados durante a cerimônia religiosa diante de um altar sagrado. O que significa isso, gente? Olha só. O céu e a terra não são bondosos. Tratam os 10.000 seres como cães de palha. Então, o que a gente faz? Vamos colocar nós todos nesta panela comum. O que a gente faz? A gente vai lá e acende uma vela para um santo dentro da nossa casa. Vocês sabem que a vela tem uma substância tóxica e que a gente está inalando aquilo ali dentro da nossa própria casa. Mas a gente acende uma vela para o santo. Santo já tem luz própria, não precisa de mais luz, ele já é um ser iluminado. Vamos lá, tá? Mas a gente não se contenta e a gente vai e mata uma galinha e vamos ofertar esta galinha para qualquer outro santo, uma entidade, e vamos largar esta galinha em algum lugar, ofertando este sacrifício desta vida para um ser. O ser de luz, ele não precisa de sacrifício de nenhum ser para ganhar mais luz. O ser de luz, ele apenas ajuda a gente. Então essa questão de muitos deuses, e essa é a questão entre o céu e a terra.
Vocês viram o tamanho da turbulência que é o entendimento disso? Nós cultivamos vários deuses. Então tem o Deus Frum, que o professor Hélio Couto trouxe, tem lá aquele Deus que jogava, que as pessoas jogavam as criancinhas na fornalha, e assim por diante, sacrifícios humanos. Nós temos a magia negra. Então, tudo isso aí é para cultivar vários deuses. E nós realmente não precisamos. Jesus nos trouxe a receita para sentarmos quietos, fecharmos a porta do nosso quarto, apagar a luz e orar. Entrar em comunhão com o próprio Espírito. Não precisa a gente ofertar nada, a gente já tem tudo isso. Mas o que a gente faz, a gente não acredita, a gente coloca toda a nossa força, toda a nossa energia, o Ti, que é importante, nós termos essa percepção que nós esbanjamos, colocamos muita energia fora, com a preocupação das coisas que estão sendo manifestadas no mundo externo. E aí nós fizemos oferendas, nós fizemos promessas, nós fizemos isso e aquilo, cultivando outros deuses. O Deus do dinheiro, que é o Deus principal, o Deus do relacionamento, o Deus da profissão. Então tem N deuses que a gente cultiva. Mas a gente sabe que tudo isso é manifestado por energias arquetípicas, que são ideias primordiais do único Deus que existe. E este único Deus que existe está também dentro de nós. Perceberam? Tão complexo que é esta situação. Então nós vamos continuando a leitura aqui, para a gente explanar mais esse nosso entendimento, ok? Ó, diante de um altar sagrado, então monta-se um altar e vamos ofertando. Então são bebidas alcoólicas, várias coisas que a gente oferta, vidas humanas, vidas de animais, para vários deuses. Toda oferenda representa desapego, e o maior símbolo de desapego são os alimentos que a pessoa tira de si para oferecer às divindades, porque todo ser humano necessita alimentar-se para sobreviver. Por isso, as oferendas religiosas costumam ser feitas de carnes, frutas, pães e até bebidas, elementos essenciais para a manutenção da vida. Abrir mão dessa fonte de energia demonstra verdadeiro desapego que alguém pode fazer, em especial quando se trata de uma pessoa com poucas posses ou quando existe escassez de alimento no local. E o cão de palha simboliza esse desapego maior porque junta os dois tipos de alimentos, o animal e grão. A figura do animal simboliza o sacrifício de uma vida que deixa de ser ceifada, e a palha simboliza o arroz como o principal alimento do ser humano, que deixa de ser consumido pelo fogo para ser oferecido à mesa da população local. É como se o devoto se despojasse da comida sem tirar uma vida, sem tirar o grão do seu prato. Este é o sentido das oferendas construídas em palha de arroz, no formato de miniaturas de animais. Os ritos que substituíram o sacrifício real pelo sacrifício simbólico do cão de palha foram introduzidos no taoísmo pelos grandes mestres espirituais da antiguidade. Por serem iluminados, esses compreenderam que vidas não precisam ser sacrificadas para uma pessoa transmitir suas preces de pedidos ou agradecimentos às divindades, porque estas conhecem o grau de sinceridade de cada coração e não se deixam enganar por gestos intencionais. Assim, inspirados na virtude da afetividade, um dos 3 tesouros do Tao, aqueles mestres despertaram a compaixão pelo sofrimento do outro e ensinaram que a vida dos seres deve ser preservada. Animais poupados do sacrifício, da imolação, e seres humanos poupados do sacrifício de não se alimentarem. Quando a comida é insuficiente, transcende-se da completa renúncia do alimento para preservar a vitalidade do corpo físico. Transcende-se do sacrifício da vida animal para preservar o destino dos mais fracos. Perceberam, gente? Então, a gente vai lendo aqui porque isso é uma única coisa só que a gente precisa perceber.
porque isso é da história nossa, da história da humanidade. A expressão céu e terra representa o Tai Chi, ou Tao, manifestado como unidade. Esta dimensão preserva a essência do absoluto, uma pureza que se revela como perfeita virtude e não pode, por isso, conter em si a bondade partidarizada ou preferencial que escolhe dirigir as ações para uns e negligenciar a outros. Enquanto o ser humano pratica a benevolência com a intenção da bondade, o céu e a terra praticam as ações naturalmente benevolentes, sem a intenção de parecerem bondosos. Por isso, neles não existe o conceito de bondade, que se destaca como qualidade no mundo, diante das inúmeras atitudes contraditórias que as pessoas repetidamente tomam na vida, enquanto contrapõem o bem e o mal em seus raciocínios por conta da dualidade que domina suas consciências. Olha, isso aqui, gente, isso aqui é uma verdade que vem como uma farpa e vem como um afronto para algumas consciências. Porque isso aqui nós entendemos o seguinte: as pessoas vão lá, batem foto, tô doando uma comida, tô doando isso, tô doando aquilo, mas o que realmente essas pessoas sentem quando fazem uma doação? Porque foi dito, Jesus falou sobre isso. Tudo que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Faça, doem, haja em silêncio, haja em Cafarnaum. Então nós, que somos estudantes, nós temos que ajudar. Nós precisamos ajudar Gaia, precisamos ajudar nosso planeta, precisamos ajudar nossos irmãos. E nós estamos ajudando todos em Cafarnaum. Porque quanto mais falarmos, mais nós vamos invocar. E quanto mais nós peitarmos e levantarmos essa espada, nós devemos baixar a espada. Devemos possuir a espada, como eu falei no outro vídeo, mas devemos baixar ela. Não cortar a orelha de quem vai prender Jesus, não. Devemos baixar esta espada, porque Jesus vai e cura a orelha da pessoa que foi decepada. Por quê? Porque o todo é amor para todos, ele não faz distinção de nada. Então, esta prática de doar, postar fotos e mostrar para todo mundo o quanto você é generoso, isto não funciona para o tal. Isto não funciona para o todo. O todo já sabe o que cada um de nós precisa. Ele está dentro de cada um de nós. Então, fazer a doação, postar foto e isso não significa nada para o todo, ok? Então precisamos ter um pouquinho mais de discernimento nesta parte aí. Ó, cão de palha pode representar um cão, um boi, um porco ou qualquer outro animal, conforme a escolha da pessoa que faz a oferenda. Assim, quando os seres humanos são tratados como cães de palha, eles recebem do céu e da terra um tratamento similar, que não distingue indivíduos a par das diferentes personalidades de cada um. Isso significa tratar todos os seres indistintamente com a naturalidade própria do céu e da terra, que se expressam através das ações não intencionais. Toda a intenção diz respeito ao ego de uma pessoa que direciona seus desejos para o que lhe pareça vantajoso, então interesses particulares. E o céu e a terra, por não possuírem ego, não conhecem a intenção, por isso tratam todos os seres sem distinção como cães de palha. Entenderam? Aqui também tem a questão do campo eletromagnético. Então o céu e a terra não entendem. Por quê? Por que eles não entendem? Porque eles têm a energia e a vibração do todo. Então tudo aquilo que a gente faz com a intenção de benefício de nós próprios, isso não tem relevância nenhuma para o todo. Porque ele está dentro de nós e dentro de tudo. Ele é o observador. E ele que colapsa a função de onda. Então, para que nós, seres individuais, possamos colapsar a função de onda, precisamos sentir, pensar e refletir como ele pensa, observa e reflete.
Ó, homem sagrado é o ser que alcança a sagração, o mais elevado nível do caminho espiritual taoísta da absoluta integração com o tal. Alcançar a sagração é unir-se ao absoluto, e a partir desse momento deixam de existir diferença entre o homem sagrado e o céu e a terra. A consciência de um será a consciência do outro, e a naturalidade de um estará na naturalidade do outro. Por isso, o homem sagrado consegue viver em qualquer dimensão, desfrutando da mesma consciência e da mesma naturalidade que possuem o céu e a terra. Nesta condição, ele age no mundo inspirando-se nas ações do céu e da terra, porque faz parte desta dimensão, porque ele está unificado. O homem sagrado, assim como o céu e a terra, não possui ego. Por isso, ó, ele não possui ego. Vamos lá, gente, vamos entender isso aqui. Parece que é uma coisa que o ego é uma coisa ruim, né? Então, quando Lao Tzu fala isso aqui, ó, o homem sagrado não possui, o homem sagrado, assim como o céu e a terra, energias primordiais, arquetípicas, não possuem ego. Os arquétipos não têm ego também. Tá, mas o que é o ego? O ego é o centro da consciência. Esse centro da consciência, o ego, do que ele está se alimentando? Do poder, da posse, de tudo aquilo que a gente acredita como separação. E nós devemos lutar pelo pão nosso de cada dia, só meu, e os outros que se ferrem, eu adquirir o poder, eu ter a fama, eu ter o sucesso, e os outros que se explodam. Tá? Este é o ego. Só que tem uma coisinha aí. Tá? Então, por isso, ó, sua atuação é espontânea e não intencional. Então, o homem sagrado, ele age espontaneamente, a pessoa se torna-se espontânea. A pessoa não está fazendo algo para se promover, para se beneficiar a si mesmo. Não, ela está doando de coração. Então, ela está praticando a espontaneidade. Ela não precisa forçar nada. Entenderam? Então, quando a pessoa está pelo ego, a pessoa está fazendo força, está pelo poder, está pela posse, está pelos seus interesses particulares. Ok? Então, essas informações que nós devemos limpar, esse sentimento nosso. Que nós, dia após dia, nós estamos trabalhando e a gente nota que a gente tem resquícios disso. Joel mesmo, depois de iluminado, percebeu que ele ainda tinha. E quem somos nós, estudantes, que estamos no caminho? Então, estamos trabalhando este conceito e vamos trabalhando cada dia mais e mais e mais. E suas manifestações como espelho refletem naturalmente as ações do mundo, através da consciência pura transcendente do Tai Chi. Nelas não existe a intenção de promover o bem ou o mal e dirigir desastres ou benefícios para a humanidade, conforme critérios que escolham o mal ou o bem como opostos um ao outro. Como o céu e a terra, o homem sagrado trata os homens como cães de palha, indistintamente com a bondade não preferencial que dirige para todos os seres sem exceções. Assim, agir assim é viver a naturalidade do tal. Os homens iluminados da antiguidade compreenderam a atuação dessa lei sobre a vida humana e vêm ensinando desde então. Esses preceitos para que o ser humano aprenda a viver no mundo de acordo com as normas do tal, integrando-se à naturalidade do céu e da terra. Ele também agirá com a não intenção, e havendo naturalidade nas suas ações, estas estarão concordes com o movimento do céu e da terra, o que trará para o indivíduo a permanente sensação do alcance da boa fortuna. Olha só que interessante isso aqui, gente, até para o suprimento. Vocês viram que nestas passagens aqui está todas as coisas sendo resolvidas? Suprimento, relacionamento, porque isso é o soltar. Isso é entender o que é o soltar. É a não intenção, o não desejo.
Quando a gente tem desejo, a gente se apega àquilo que a gente quer. Se apegando àquilo que a gente quer, a gente gera o efeito Zenão. O efeito Zenão é a paralisação do decaimento atômico. Paralisa, fica estagnado naquilo. E o átomo ele perde energia, então não cria nada. Então precisamos pensar, sentir que já é nosso e soltar. Deixar que a energia do todo, deixar que Deus faça as obras. É o Pai em mim é quem faz, não sou eu quem faz. Então precisamos deixar Ele agir, porque Ele já está agindo. Naturalmente já foi criado tudo em nós. Relacionamento, ganhar dinheiro, profissão, tudo. Então a partir do momento que a gente vai entendendo a questão do tal, a questão dos estudos. Gente, vou dar uma outra dica para vocês aqui antes de nós terminarmos este vídeo, para vocês fazerem um estudo cruzado. Deste estudo que nós estamos fazendo aqui, tá? São 3 playlists diferentes. Então vocês vão pegar esta playlist do tal, vocês vão pegar o Evangelho de Marta e vocês vão pegar o Praticando a Presença, gente. 3 estudos. Então vocês vão fazer o seguinte, para expandir as suas consciências. É uma dica que eu vou dar para vocês aqui. Vocês vão assistir um vídeo, primeiro vídeo, tá? Do Praticando a Presença. Assistam o primeiro vídeo do Evangelho de Marta. Assistam o primeiro vídeo do tal. E assim vocês vão fazendo as conjunções, ligando os quebra-cabeça, fazendo esta evolução dos estudos. Então, ficamos por aqui no estudo de hoje. Uma boa sexta-feira a todos. Voltamos amanhã, sábado, dia 9, com a continuação na segunda estrofe deste poema do capítulo 5 e estamos na página 49. Paz do Cristo a todos, muito obrigado e até amanhã.